O propósito de quem deve ser alcançado? Pastor, o propósito e a vontade não é a mesma coisa? Não. Eles muitas vezes se mesclam, se misturam nesse trajeto, mas é muito importante que a gente entenda a vontade como um plano previamente estabelecido. E no meio desse processo, onde todos nós vivemos em sujeição ao governo de Deus, ao seu senhorio, Deus tem aquilo que nós vamos chamar de um plano personalizado. E o propósito dele na vida de um não é necessariamente igual àquilo que ele tem na vida de outro. E nós não podemos viver nos comparando. Jesus diz a respeito de Pedro, sobre com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus. A Bíblia diz que Pedro está andando com Jesus na praia. Ele olha e João vem seguindo. E ele pergunta para Jesus, e com esse aí, o que é que vai rolar? Jesus olha para ele e diz, eu quero que ele permaneça até que eu venha. Isso lá é da sua conta, Pedro. Pastor, na minha Bíblia não está desse jeito, não é da sua conta, ok. Né? O Jesus diz, o que te importa? O que te importa? Ele diz, isso é entre eu e ele. Com você eu tenho um projeto, com ele eu tenho outro projeto. Os projetos não são iguais e não se comparem. É o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito específica, esse aspecto personalizado. Então, eu creio de todo o meu coração, daqui a pouco eu quero definir um pouco o significado de prosperidade. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos fazer prosperar. E antes de chegar na definição, eu quero também te adiantar o seguinte, mas a bênção flui quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Em Gênesis 28, no verso 15, Deus diz para Jacó, quando ele está lá em Betel, depois da visão que ele tem da escada que liga a terra e céus, Deus diz, eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O que eu acho curioso é que Deus falou essa frase primeiro. Lá na frente, na hora de voltar para Canaã, de Padã Arã para Canaã, você vai ver Jacó lutando com o anjo do Senhor, que é uma teofania, uma manifestação de Deus, e ele diz assim, não te deixarei enquanto me abençoares. Eu brinco, se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia dizer, essa fala é minha, e eu falei primeiro. Porque Deus já tinha dito isso para ele. Eu não vou te abandonar até que eu cumpra aquilo que eu te prometi. Deus está dizendo, eu não te deixo até que o propósito se cumpra. Você pode confiar nisso. De alguma forma, ele está dizendo o seguinte, eu que não largo você enquanto o Senhor não me abençoar. E eu e você precisamos entender que a bênção, muitas vezes na nossa percepção, é apenas garantir um bem-estar pessoal. Na percepção de Deus, eu vou cumprir um propósito que terá como efeito colateral essa bênçãozinha menor que você está imaginando. Mas normalmente o que Deus está fazendo é sempre maior. E eu e você precisamos questionar o propósito. Porque muitas vezes o meu e o seu propósito, por falta de percepção, por falta de capacidade, né, por limitação, ele é raso. Mas quando eu e você sintonizamos com o de Deus, a coisa começa a ficar diferente. Gente, muitas vezes nós ficamos olhando para pessoas prosperar, a gente pensa, puxa, o cara escolheu a área certa do negócio, eu escolhi errado. Não, o cara estava na cidade certa, eu estava na errada. O cara pegou o timing correto, o meu estava errado. Mas deixa eu dizer para você, quando eu olho para José, vendido pelos seus irmãos, entra no Egito como escravo. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Ele é preso injustamente, na prisão, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Na casa de Potifar, ele exerce liderança, vira chefe dos escravos. Na prisão, ele vira chefe dos presos. Ao que eu e você precisamos entender é que a provisão de Deus, a bênção de Deus, não depende de oportunidades, mas de uma convicção de que Ele está conosco. Abraão precisa separar de Ló, que era uma coisa que ele não devia ter feito desde o início. Deus diz, deixa tua terra, a tua parentela. Ele diz, vou largar todo mundo, mas esse menino sem pai, esse sobrinho precisa de mim, eu vou levá-lo. Enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não voltou a falar mais nada para ele. Muitas vezes nós estamos pedindo que Deus dê liderança. Imagina ele olhando para mim e para você, dizendo, você não fez nem a primeira parte que eu falei, por que é que eu vou revelar o resto do plano? Mas quando ele obedece aquela parte, Deus vai voltar a falar com ele a respeito da sequência. Mas na hora de obedecer, eu fico imaginando ele pensando, o que eu fiz? Canaã toda podia ser só minha. Mas agora nós temos que resolver isso. Ele diz, Ló, faz o seguinte, escolhe o que você quiser, eu fico com a sobra. Vamos parar para pensar numa partilha hoje, numa sociedade que vai ser dividida. O outro diz, escolhe o que você quiser,
seja a carteira de clientes, seja o patrimônio, eu fico com a sobra. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não vivo de oportunidade. Eu tenho um Deus que vai me guiar, que vai me fazer prosperar. E não importa as circunstâncias ou oportunidades, meu Deus vai à minha frente, Ele vai criar essas coisas. E você precisa aprender a ter um posicionamento de fé e de confiança. Não se trata só de otimismo ou pessimismo, não é só olhar a metade cheia do copo ou a vazia, mas confiar que nós vamos viver intervenções de Deus. Quando Deus diz, fique em Gerar, não parece uma boa ideia, mas quando eu e você confiamos naquele que dá a direção, a coisa vai fazer toda a diferença. Pedro teve uma noite frustrante, tentou pescar, não conseguiu nada. Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Eu fico tentando imaginar o mau humor de quem já virou a noite sem dormir. Né? Essa noite eu fui dormir tarde, tive que levantar muito cedo para viajar e poder estar aqui. Quando você dorme pouco já dá uma irritação, mas não dormir, né? Para mim está entre aquilo que de mais estressante a gente pode achar. Eles estão talvez tentando reagrupar, repensar o que fazer. Agora Jesus chega e diz, posso usar o seu barco? Posso usar o seu negócio? Imagina o Pedro dizendo, já perdemos a noite. Agora vamos perder o dia de trabalho, o dia de produtividade. Mas de alguma forma, quando ele diz, ok, vamos cumprir o que é do seu interesse. Isso proporciona um ambiente para quê? Daqui a pouco ele vai ter uma pesca milagrosa, sobrenatural. Quando nós colocamos Deus à frente, isso faz toda a diferença. E eu quero fazer um apelo, já que num grupo de empreendedores e futuros empreendedores, nós temos gente que descobre muito rápido que tempo é dinheiro e coisas do gênero. Nós temos às vezes uma tendência a deixar de lado as coisas de Deus. E acreditar que muitas vezes nosso único compromisso com o reino é botar dinheiro. Eu quero te dizer que Deus espera um pouco mais de você do que só o seu investimento, por melhor que ele seja. E nós precisamos ter uma mentalidade que nos impeça de continuar dando algumas desculpas como não tenho tempo para ganhar alguém para Jesus, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para discipular, não tenho tempo para liderar ou para servir em alguma área. Eu vou dar um exemplo que de vez em quando a gente dá aqui quando quer tocar o terror e apelar. Quando o traficante se converte, graças a Deus eles têm se convertido, a gente olha e diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Você concorda que ele é uma nova criatura, foi perdoado por Deus, mas concorda que ele vai ter que mudar de ramo? Nenhum de nós concordaria que ele continuasse no ramo de negócio que ele está. E por quê? Porque o reino de Deus exige algumas adequações, isso não vai ser discutido. Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós vamos dizer a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, mas você também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? Nenhum de nós vai discutir isso. Porque para nós é claro, você agora entrou no reino de Deus e tem que se adequar aos padrões do reino. Agora, minha pergunta aos muitos empreendedores, que em 3 décadas de pastorado estão entre o grupo, que eu mais ouço dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, é por que eles têm que se adequar ao reino de Deus e você não? Qual é a diferença? Eu não tenho tempo, então vai ter que arrumar um jeito de ter tempo e confiar que esse tempo que a gente cede por propósito nunca é perdido. Ele normalmente catapulta manifestações sobrenaturais, intervenções que vão fazer toda a diferença. Se nós não nos aliamos ao propósito, não adianta só entender de gestão, de como conduzir um negócio, você vai viver na margem de probabilidade estatística de qualquer ímpio. Mas se eu e você queremos viver o sobrenatural, negociando com Deus, nós vamos ter que trazer Deus para dentro. Que a motivação do negócio é o lucro. E já descobriram isso mesmo fora do sistema capitalista, que não há uma motivação que torne funcional o mercado que não seja o lucro. E mesmo na Bíblia nós vamos ver textos que falam a respeito disso. Por exemplo, quando Jesus está falando das coisas concernentes ao reino, ele usa esses exemplos. Mateus 21, 33, 34, ele fala que o reino de Deus é semelhante ao proprietário de uma vinha que arrendou alguns lavradores, mas esperava os frutos, esperava retorno do investimento. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 27, quando nós temos a parábola dos talentos, aquele que foi infiel, o Senhor diz, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu receberia com juros. Ele está dizendo, não quero dinheiro parado, que não produza, que não trabalhe, que não gere rendimento. Em toda a percepção de negócio, a motivação
né, é o lucro. Agora, eu e você precisamos nos questionar. Por quê? Se vamos negociar com Deus, queremos o lucro. Porque muitas vezes nós queremos trazer para dentro do nosso negócio, ao negociar com Deus, o poder de gestão, a sabedoria de Deus, o know-how de Deus, a bênção ativadora do sobrenatural de Deus. Queremos que Ele participe de tudo, menos do lucro. De alguma forma, na hora de viver o sobrenatural, nós clamamos e diz: Deus, esse negócio não é meu, antes de mais nada é seu. Mas na hora que vem o resultado, o Senhor sabe que é meu. Então eu e você precisamos questionar isso. Eu tenho dito há muito tempo, riqueza não é pecado, mas a avareza é. E nós precisamos tomar cuidado com algo que assim é uma linha muito tênue. Um dia um irmão falou para mim: pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: negativo, a Bíblia nunca falou isso. Ele: claro que falou. Eu falei: não falou. Falou, não falou. Eu falei: me mostra onde falou. Está num lugar lá que, se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei: você deve estar falando de 1 Timóteo 6, 9 e 10, onde ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Aí eu falei: isso não é dinheiro, é amor ao dinheiro. Ele falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é gigantesca. Porque alguém pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E o cara nem está falido, quebrado, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca. Não bastasse isso tudo, ele ainda tem a raiz de todos os males, além de não ter dinheiro. Porque o problema é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade: errado não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente. Aliás, essa é uma definição antiga de avareza. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Agora, quando eu e você conseguimos entender, separar, blindar o nosso coração contra a avareza e buscarmos a mesma liderança, o conhecimento da vontade, do propósito de Deus, como na hora de fazer um negócio, sobre a gestão e a administração do lucro, isso vai fazer toda a diferença. Nós não podemos imaginar que Deus é o sócio ajudante querendo nos fazer crescer para que a gente consiga tudo aquilo que a gente quer. Deus, na verdade, diz: você é meu sócio ajudante e eu quero que você cresça trabalhando comigo para que você me ajude a fazer o que eu quero. Dá para entender a perspectiva? Ela é completamente diferente. Então, em Efésios 4, 28, a Bíblia diz: aquele que antes roubava, antes presume-se antes da conversão, negócio ilícito, ele diz: não roube mais, antes trabalhe, fazendo o que é justo. Então, vamos dentro dos princípios divinos. Mas a Bíblia diz assim: para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Alguns de nós estamos tentando viver um modo de sobrevivência e ter o mínimo do que a gente precisa. Eu creio que Deus quer te dar mais do que você precisa. Mas qual a razão dele dar para você mais do que você precisa? Se ele ensina contentamento, se ele é contra o desperdício. Aliás, algo que deveria fazer a gente pensar muito a forma como gerimos tudo na vida é que Deus é contra o desperdício. Depois de multiplicar pães e peixes, Jesus diz: recolha o que sobrou para que nada se perca. Então por que é que Deus quer dar mais? Só para você ativar o modo ostentação? Não. Para que tenha o suficiente para si e para socorrer o necessitado. Provérbios 19, 16 diz: o que empresta ao pobre, o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo: eu tenho um compromisso de cuidar do pobre. Quando você me ajuda a fazer o que eu quero, eu é que estou em dívida com você, porque você financiou o meu projeto. Você não deu para ele, você deu para mim. E agora quem te honra e te retribui sou eu. Então Deus quer que a gente tenha mais do que o suficiente para financiar os projetos dele, que envolve não só a proclamação do Evangelho, como cuidado com os necessitados. Agora, se eu e você não tivermos mais do que a nossa necessidade, nós não vamos poder fazer muita diferença. Então eu acredito que nós, quando pensamos no próprio plano e no propósito de Deus, a gente precisa ter uma convicção, ainda que eu tenha contentamento, e contentamento é algo que cada um vai entender em Deus como deve definir. O que Deus pede para um não é necessariamente o que Ele pede para o outro. Algumas restrições, alguns direcionamentos, isso muda de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não costumo aconselhar ninguém, seja os jovens, ou quando estamos falando dos pais sobre criar os filhos, né, a respeito de que eles tenham pressa para se casar cedo.
mas meus filhos se casaram cedo, já estou antecipando, está praticamente um mês para o casamento da minha filha, né? Então, tem coisas que normalmente você diz, olha, vá com calma, vá tranquilo, não tenha pressa, não é o padrão. Mas às vezes você pode estar debaixo de um entendimento de que Deus quer conduzir as coisas diferentes. Eu, por exemplo, com todo mundo que eu converso, eu digo, meu amigo, em vez de passar uma vida desperdiçando esse dinheiro do aluguel, vá pagando a sua casa por anos. Todas as vezes o que eu queria fazer, aquilo que eu orientava aos outros, o Espírito Santo dizia, não. Nós vamos jogar esse jogo diferente. Na hora certa, eu vou fazer por você do meu jeito. Quando ele diz, fique em Gerar, pode estar na contramão do que todo mundo aconselha, você sabe que vai funcionar. Mas com essa capacidade de separar o que Deus tem de forma diferente, nós precisamos entender aqui também a questão do contentamento. Então tem coisas que Deus veda para um que não veda para outro. Eu, por exemplo, no início do meu ministério, Deus disse, eu não quero que você ganhe nada com seus livros. De vez em quando eu ouço alguém falando, está certo, pastor, errado é quem ganha. Eu digo, errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não é porque Deus, por alguma razão, me pediu isso, que virou proibido para todo mundo. E a gente tem essa mania, né, de estabelecer o tempo todo padrões de comparação. Eu volto lá na questão de entender o propósito de Deus. A medida de contentamento, ela pode mudar de um para o outro, inclusive aquilo que Deus pede de nós. Mas que uma hora aquele teto tem que ser alcançado, tem. O que a gente não pode é viver sem medida de contentamento. Eu sempre falei para todo mundo, eu não faço a menor questão de ter uma casa na praia. Todo dia alguém falou, o senhor não gosta de praia? Eu falei, não, eu uso a sua. Alguém tem que ter casa na praia para eu usar. Eu não faço questão nenhuma de ter a minha, né? Então, eu e você precisamos entender aonde Deus quer nos levar, mas qualquer que seja essa medida, Paulo diz que Deus dá pão ao que semeia, pão para alimento e semente ao que semeia, segundo aos Coríntios 9:10. Então uma parte do que eu e você ganhamos é pão. Deus está dizendo, isso aí você tem direito de comer. É a sua cota, e o resto, semente. Deus diz, essa é a minha parte. E você não vai ficar com aquilo que é minha parte no negócio. Quem está entendendo? Quando a gente começa a ter esse nível de percepção, a gente vai para o lugar certo e entender o que é prosperidade. Prosperidade não deveria fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de a uma represa, que simplesmente vai acumulando, acumulando, acumulando. Aliás, se a Bíblia não fala contra a riqueza, ela fala contra acúmulo. Não acumuleis. Prosperidade, no entendimento bíblico, deveria ser fazer de mim e de você algo semelhante ao leito de um rio. Água entra, água sai. Nunca para de entrar, nunca para de sair. Quem está entendendo? E quando nós falamos sobre essa questão de propósito, eu acredito que é uma das coisas que nos permite viver o sobrenatural. Nos meus primeiros anos como pastor, orava ainda em Guarapuava, aqui mesmo no interior. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com um irmão e era simplesmente curiosidade. Eu falei, cara, você é um engenheiro agrônomo, trabalha com plantio, como que funciona a gestão de produtividade? E ele começou a me mostrar o tipo de programa que ele tinha, o que não, o que controlava, o que não. Desde em cada área do plantio, eles controlam a quantidade de chuva, o tipo de insumo que se coloca, se a terra tem necessidade de alguma reposição, como calcário, e ele está lá me explicando. Ele falou, com isso, a gente vai conseguindo mapear pelos resultados o que faltou, o que ajudou, e nós vamos mudando. Ele falou assim, e ano após ano a gente consegue ir subindo produtividade. Eu lembro que naquela hora me deu um impulso do Espírito Santo. Eu falei, você tem alguma meta? Ele falou, tenho. Ele falou, minha meta é tanto, eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare, mas esse nível de produtividade. Eu falei, você alguma vez já chegou lá? Ele falou, ainda não, nem nas melhores áreas, mas todos os anos nós estamos crescendo. E é possível que daqui a alguns bons anos a gente consiga bater essa meta. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou comigo, pergunta para ele, qual é a pior área de todas? Eu falei para ele, qual é, no seu mapeamento, a pior área? Ele falou, essa aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, meu amigo, todos os técnicos têm dificuldade de chegar a uma conclusão, um consenso. Porque, tecnicamente, ela é uma área mais perto d'água, que deveria ter um solo melhor. Outros dizem que pela baixada pode ter o efeito de erosão. E ele começou a dar N explicações, ele falou, enfim, essa aqui é a pior área. Eu falei para ele, quanto tempo nós estamos daqui lá? Ele falou, pastor, pelo menos uns 40 minutos. Ele falou, você tem tempo? Eu falei para ele, você tem tempo? Ele falou, falei para ir lá e voltar.
Falou, por quê? Eu falei, eu quero orar naquela área. Ele falou, bora. Eu acho que ele já percebeu alguma coisa fora do comum. A gente nunca tinha tido uma conversa como essa. E quando nós estávamos chegando, eu falei, antes de eu orar, deixa eu te dizer qual é o acordo. Porque se você não aceitar o acordo, eu não oro. Aí ele falou, ok, qual é o acordo? Eu falei, sabe aquela meta que você nunca alcançou no resto da produtividade? Ele falou, sei. Eu falei, eu vou orar para que essa pior área passe a meta. Então, não tem como você não ver que vai ser Deus. Porque aquilo que você não conseguiu na boa, vai acontecer na ruim. Agora, o que passar do seu alvo é de Deus. Ele fechado. Eu falei, rápido assim, não vai nem pensar. Ele falou, pastor, eu nunca cheguei na meta nem na parte boa. O senhor está dizendo que eu posso chegar na meta na ruim? Quem está no lucro sou eu. Eu falei, não pense assim que isso vai te atrapalhar. É você e o sócio. É lucro para os dois lados. Ele falou, fechado. Eu ajoelhei naquela terra. Eu fiz uma oração. E naquela colheita, aquela área estourou aquele recorde que nunca tinha alcançado em lugar nenhum. Alguém falou para mim, pastor, porque não orou na fazenda inteira. A direção de Deus era aquilo, eu creio que era muito mais uma lição. E eu não estou dizendo que isso tem que acontecer o tempo todo, em toda a colheita, mas eu quero tomar isso como exemplo e te dizer, eu e você precisamos aprender a entrar num lugar onde a gente começa a dizer, Senhor, mais do que aquela parte do lucro que me interessa, como um sócio ajudante seu para incrementar os seus interesses e financiar os seus projetos, o que é que nós podemos fazer junto? Como que nós podemos romper? Como nós podemos ir além? Quando nós estávamos na fase de reforma do prédio, depois de desfazer de tudo que eu tinha, chegar até o limite, não tem mais nada para ajudar isso aqui, eu comecei a orar. E falei, o Senhor é o Deus que fez render aquela fazenda, aquela parte ruim, extrapolar o recorde, me dá condições de ganhar dinheiro. Me dá alguma ideia, me dá alguma coisa que eu nunca tive, né? A capacidade de gerar recursos para que eu possa colocar mais. Eu quero pôr mais, eu não quero parar aqui. Enquanto eu orava por isso, não foi no primeiro dia, não foi na primeira semana, não foi no primeiro mês, mas eu fiquei insistindo. Eu lembro do dia onde o Espírito Santo falou de um projeto antigo que eu tinha. E ele sempre me dizia, não é a hora. E ele me disse, chegou a hora. Comece a gravar os cursos online. Ele diz, diferente dos livros, eu estou te dando isso. Esse dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu falei, é tudo que eu preciso. Que o Senhor me dê uma fonte de renda e que o Senhor me dê condições. Esses cursos que nós começamos a disponibilizar em 2017, nesse momento, eu não sei dizer quantos alunos já passaram. O último dado que eu tinha, nós estávamos já com 100 e tantos mil alunos na nossa base, gerando recursos. E a grande maioria disso veio, o que não veio para cá, a minoria tem financiado outros projetos e muitas outras igrejas e interesses do reino. Eu e você podemos viver formas que nós nunca imaginamos, debaixo de uma direção ou de uma intervenção de Deus, de gerar recursos que vão além das nossas necessidades, para que a gente possa transbordar. Que a gente possa ter um coração inclinado ao necessitado, assim como, em primeiro lugar, né, proclamando o Evangelho, mas quando nós vamos criando o alinhamento da vontade e do propósito. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu quero te dizer, nós podemos experimentar o sobrenatural. A gente imagina a pesca de Pedro como um milagre aleatório. Gente, Pedro era o quê? Pescador. Jesus o fez prosperar no seu negócio. E quando eu e você paramos para pensar nisso, eu não consigo simplesmente olhar e dizer, não tem nada aqui que possa nos inspirar. Em outro momento, Mateus no capítulo 17, de 24 a 27, a Bíblia diz que abordaram Pedro questionando, o seu mestre não paga um imposto? Estava em questão ali, era o imposto do templo. Pedro diz, paga. Claro que Jesus paga. E ele simplesmente vai para casa pensando, e agora? O que é que eu falo para Jesus? Que os credores estão no pé dele. Não estou falando que Jesus não tinha compromisso com as dívidas, eles provavelmente tinham acabado de chegar de viagem e tinha algo para ser honrado. Quando Pedro entra, Jesus se antecipa. Ele faz uma pergunta, e aí? Quem que deveria ser cobrado a respeito dos impostos? Essa pergunta de Mateus 17, Jesus está discutindo a legitimidade
dos impostos. E há muitos tipos de explicação, né, para quando Jesus pergunta para ele: de quem os reis da terra cobram os tributos? E ele pergunta: dos sírios ou dos estranhos? Pedro responde: dos estranhos. Jesus diz: logo os sírios estão isentos. Há N probabilidades de explicação por que Jesus falou isso. Alguns estão querendo dizer que ele, como era da linhagem de Davi, da linhagem real, né, era isento. Eu não sei qual era o motivo, mas de qualquer forma, se é esse ou se outros possíveis, que eu não quero que a gente entre em digressão aqui, em outra direção, Jesus diz: mas para que não os escandalizemos, independente de estar ou não certo, eles vão pagar esse imposto. E ele diz para Pedro: vá ao mar, jogue um anzol. A maior parte do tempo Pedro não pescava com anzol, pescava com rede. Mas eu disse: jogue o anzol, porque é para pegar um, não é vários. Pega o primeiro peixe que fisgar, e quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda. Pedro vai lá, um tiro certeiro. Eu não sei quantos pescadores temos aqui, mas eu nunca vi alguém dizer que pescou um peixe com moeda ou qualquer outro tipo de coisa de valor dentro. Agora, o Senhor está dizendo: vai lá, naquele monte de água, com aquele monte de peixe, e simplesmente só obedeça e joga. Você não vai pegar o peixe, eu vou trazer o peixe no seu anzol. Dentro do peixe tem a provisão. E Pedro foi lá, pescou, tirou a moeda. Só que Jesus diz assim: pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você está preocupado com os meus interesses? Eu também me preocupo com os seus. Nós vamos resolver o problema de nós dois, o meu e o seu. Negociar com Deus nos permite não apenas participar do propósito dele, mas participar dos lucros, dos benefícios, obviamente sem se apropriar disso. Mas quando eu olho para essa intervenção, e é mais uma de muitos exemplos sobrenaturais, o que é que me chama a atenção aqui? Que Deus tem solução para o nosso problema, e não só explicação. Inclusive, muitos de nós estamos precisando de um desafio de fé para pagar impostos maior do que o de Pedro, mas entender que a provisão sobrenatural, ela também pode se manifestar por vias naturais. Deus mandou Pedro pescar porque é o que ele sabia fazer. Ele diz: vou usar a sua expertise, eu vou usar o seu negócio, eu vou interferir em seu favor nessa área específica. E aí não resolve só o problema de Jesus, resolve o de Pedro. Não é só o de Pedro, é o de Jesus. E esse pacote, eu não sei você, mas eu acho fascinante.